Vamos falar de lesa pátria? A gente está em contato aqui com a Thaisa Medeiros, porque te contamos mais uma vez, 25ª fase da operação, Polícia Federal está nas ruas, há mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, também mandados de prisão, também tem pedido para colocar tornozeleira eletrônica em gente envolvida nos atos criminosos de 8 de janeiro. O que mais temos de informação, Thaisa? Conta pra gente. Oi, Carol, bom dia novamente. Estou aqui na garagem da Polícia Federal, na Asa Norte, em Brasília, onde já tem uma circulação de alguns carros da Polícia Federal voltando para a garagem. A gente ainda apura quem são os alvos dessa operação hoje, dessa 25ª fase da Operação Lesa Pátria, e estamos atentos aqui também às movimentações na Polícia Federal. São 34 mandados judiciais expedidos, tem mandado de busca e apreensão, tem mandado de prisão, e tudo isso é em torno dos financiadores dos atos do 8 de janeiro. É aquele grupo que realmente enviou valores para auxiliar no transporte das pessoas até Brasília, enfim, porque a gente fala já muito das pessoas que eram os mentores intelectuais, então são os grupos que a Polícia Federal divide para poder apurar melhor a questão do envolvimento e do papel de cada um dos envolvidos nessa operação, nesse plano golpista, supostamente golpista, que teria sido arquitetado no 8 de janeiro. Então, desses 34 mandados que eu citava, 24 são de busca e apreensão, 3 mandados são de prisão e 7 de monitoramento eletrônico, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. São feitos aqui no Distrito Federal as buscas e apreensões, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Espírito Santo. Uma operação bastante extensa, 34 mandados judiciais, muitos policiais na rua hoje cumprindo esses mandados. E os bens ativos e valores dos investigados já foram bloqueados e apura-se que a quantia de danos causados ao patrimônio público foi de 40 milhões de reais. Os crimes investigados é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, destruição e deterioração de bem público e tombado, dentre outros crimes que estão aí no escopo desses atos do 8 de janeiro. As investigações continuam em curso. A Operação Lesa Pátria, vamos lembrar que ela é uma operação permanente com atualizações periódicas acerca de quem está sendo alvo, quem está sendo investigado. Para a gente relembrar, a fase anterior, a fase número 24, foi a fase que aconteceu em janeiro e que teve como alvo principal o deputado federal Carlos Jordi, ele que é líder da oposição no Congresso Nacional. Em 18 de janeiro, mais precisamente, foi a 24ª fase. Então, hoje é a 25ª fase. Nós estamos atentos e apurando constantemente para saber quem são os alvos, do que se trata cada prisão. E estamos aqui, é claro, na Polícia Federal, observando a movimentação. Carol. Operação sem prazo para acabar. 25ª fase da Operação Lesa Pátria. Obrigada, Thaisa. A gente segue em contato com você. Também com Eli Jonas Maia. Afinal, é assunto da Polícia Federal. Eli Jonas Maia está na apuração e já trazendo novidades, né, Eli Jonas? Conseguimos avançar sobre quais são os alvos dessa 25ª fase? Bom dia, bem-vindo. Oi, Carol. Oi, Pedro. Ótimo dia a todos que acompanham o Novo Dia. Nessa manhã de quinta-feira, mais uma grande fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, que é permanente, e a gente já conseguiu apurar que os alvos de hoje, dessa 25ª fase, são financiadores dos atos de 8 de janeiro e, principalmente, de acordo com as fontes da Polícia Federal, são financiadores dos acampamentos que estavam montados em frente aos quartéis do Exército, especialmente, segundo conta a Polícia Federal, o quartel-general aqui de Brasília, onde as pessoas que estavam por lá desceram para a esplanada dos ministérios, onde aconteceu toda aquela invasão em 8 de janeiro do ano passado. A gente tem as informações que dessas 3 prisões, dos 3 mandados de prisão preventiva, que é quando não há prazo para acabar, a pessoa responde presa ao processo. Um dos mandados de prisão é contra um empresário de uma rede varejista muito grande aqui em Brasília. De acordo com a investigação, essa pessoa, que é alvo de mandado de prisão nessa manhã, na madrugada, na região de Águas Claras, inclusive cerca de 25 quilômetros de distância de Brasília, ela é suspeita de manter com alimentação o quartel,
o acampamento em frente ao quartel, no quartel-general do Exército aqui em Brasília, após as eleições presidenciais de outubro de 2022. Então, são 3 mandados de prisão preventiva, sendo 2 aqui em Brasília. Um deles já confirmamos que é desse empresário de uma rede, dono de uma rede varejista grande aqui em Brasília, suspeito de financiar esses atos, manter o acampamento dos atos antidemocráticos aqui em Brasília, em frente ao quartel-general do Exército. Após as eleições, a gente lembra, ficaram 3 meses entre outubro e janeiro de 2022, 2023, após a eleição do presidente atual Luiz Inácio Lula da Silva, reforçando uma grande operação com 34 mandados judiciais. Eu queria destacar também um ponto em que nessa fase há 7 mandados de monitoramento eletrônico. O que é isso? Para quem está acompanhando a gente, é a famosa tornozeleira eletrônica. É uma medida cautelar, que não é uma prisão, não é uma busca e apreensão, mas o investigado agora cumpre um monitoramento eletrônico com a tornozeleira eletrônica. Todo mundo começa a usar a partir de agora essas 7 pessoas investigadas nessa 25ª fase da Operação Lesa Pátria, que ainda está em andamento. Carol. Eli Jonas está em contato com a gente, já atualizando aqui as informações com relação a um dos alvos da operação de hoje. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Eli Jonas, e também destaque para as imagens que nesse momento já foram divulgadas pela Polícia Federal, porque temos mandados de prisão sendo cumpridos, 3 mandados de prisão, 2 no Distrito Federal, e aí a informação da Eli Jonas Maia, um contra um empresário de uma grande rede de supermercados em Brasília. Temos 2 no Distrito Federal sendo cumpridos de prisão e mais um mandado em São Paulo, além de mandados de busca e apreensão, Pedro Duran. É isso, Carol. E as imagens mostram os agentes da Polícia Federal já possivelmente trabalhando em cima desse material que é coletado como provas. E aí aqui a gente vê claramente que eles conseguiram apreender uma pistola e uma espécie de carabina desmontada aqui, né? Junto ali com os documentos, com as maletas, enfim, para carregar esses armamentos. Então, a gente está falando de uma ação que basicamente, pelo que o Eli Jonas traz, tem relação com quem pagou ônibus, quem pagou comida, para quem ficou acampado na porta do Exército às vésperas do ato de 8 de janeiro. O STF tem feito essa investigação, esse julgamento em paralelo à continuidade da investigação. Então, toda sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes coloca lá no plenário virtual uma leva de 15 acusados para que os ministros possam ir julgando no plenário virtual. E a Polícia Federal continua, como o Eli Jonas também trouxe, fazendo o trabalho de investigação, saindo da base, que são os executores, e chegando nos financiadores, aqueles que pagaram para que, de fato, os atos acontecessem. Lembrando que ainda tem um terceiro grupo, que é dos mentores intelectuais, daqueles que, de fato, tiveram a ideia e impulsionaram essa ação do 8 de janeiro. Flávio Dino, inclusive, que acabou de estrear no STF, que era o ministro da Justiça naquela época, já estreou julgando esses processos em paralelo à investigação da Polícia Federal. Carol. Operação está nas ruas, é Polícia Federal nas ruas cumprindo esses mandados. Vamos atualizando as informações aqui no Novo Dia.